Olá, queridos, sejam bem-vindos à parte 2 do vídeo sobre uma maravilhosa ferramenta de gestão de processos super completa. Nela você pode desenvolver os seus projetos desde o início até o recebimento da fatura, pois, além de gestão de tempo, este aplicativo também conta com a parte contábil, com emissão de orçamentos e faturas. Tudo de bom, né? Fala sério! Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Célia Dukscher, analista de mídias sociais e empreendedora digital. No vídeo de hoje, vamos dar continuidade e conclusão sobre o Paymon, esse aplicativo maravilhoso. Uma ferramenta super versátil que pode te ajudar muito no seu dia a dia. Somente lembrando que se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar o link dele aqui nos cards para que você possa dar uma assistida nele, tá bom? Assim, você vai entender mais sobre o Paymon, como se cadastrar, entre muitas outras coisas que nós aprendemos juntos no vídeo anterior. Vamos então para a tela do meu computador. Voltamos aqui para nossa página principal. Como eu já tinha mostrado para vocês, não vou perder tempo. Eu queria mais revisar com vocês o que nós fizemos da última vez. Cadastramos o cliente com o nome de alunos, videoaula Paymon de 2. Nós aprendemos como criar um projeto e nós fizemos este projeto aqui que eu já dei por concluído. E eu também já deixei aberto um projeto, o segundo projeto, o 2 de 2, para que nós possamos concluí-lo juntos e irmos para a parte final, que é quando se acrescenta a fatura. E na parte de contabilidade, nós cadastramos esse usuário e eu acrescentei o usuário teste depois disto, para que nós possamos usá-lo hoje, tá? E onde nós paramos, que é na parte de contabilidade e faturas. Antes de darmos continuidade, eu já vou mostrar aqui para vocês que, como nós vamos ver a parte da fatura, a parte de orçamentos é praticamente igual, com a única diferença que você vai dar um orçamento, uma estimativa, né, do valor, da descrição do projeto, quanto tempo, qual é o serviço, mas em suma é muito parecido com a questão da fatura. A única coisa que ainda não está aprovado, o cliente recebe uma estimativa, um orçamento para aprovar e fechar o serviço. Então não precisa de entrar na parte de orçamento, porque aprendendo a parte da fatura você já vai saber como fazer um orçamento. Trabalhos recorrentes, que é aquele trabalho recorrente que o seu cliente fala assim: olha, Célia, eu preciso que todos os meses você atualize o banco de dados do mês passado no sistema. Quando você fizer o contrato, o projeto com o cliente, você já coloca que é recorrente e mensal. E aqui, na parte de despesas, né, você vai inserir as despesas que você tem em relação ao projeto que você está executando. Você, por exemplo, de repente, para atender um cliente, você precisou de comprar um mapa da cidade específica que ele mora para conseguir compreender melhor a localização dos bairros e assim organizar melhor o seu atendimento de suporte. Aí, se você comprou, você coloca o nome das despesas, mapa regional, por exemplo, atribuir ao cliente, que esse cliente aqui você precisou de ter uma despesa com esse mapa, associar o projeto e o valor do mapa, R$10. Confere sempre a moeda primeiro, a data, a observação, seleciona e salva a despesa. O projeto dele, eu tive uma despesa de tanto. Por que isso é importante? Porque no final do mês, você vai saber quanto que este cliente aqui te forneceu de lucro e qual foi a despesa excepcional que você teve. Então, vai ser um bom parâmetro para você, no final do período do mês, saber quanto de despesa você teve no geral com todos os seus clientes, se houve ou não despesa, versus o seu lucro. Aqui é o relatório de horas, que nesse caso já é um modelo pronto deles aqui, olha, colocar o período, alterar, e aí vai aqui incluir as horas todas. Isto é bom porque, por exemplo, você coloca aqui relatório de horas, todos os projetos, e para um cliente X. Então, você pode enviar aquele relatório de horas para aquele cliente, ou mesmo se você tem uma colaboradora para trabalhar com você, você vai saber exatamente quantas horas ela trabalhou e produziu naquele período para que você possa efetuar o pagamento. É um controle bem amplo mesmo. E aqui dentro você tem como editar, como copiar, como exportar, você pode imprimir, você pode compartilhar e aí arquivar também como se fosse uma pasta dentro do próprio sistema na pasta do próprio cliente.
ou do colaborador. O registro de horas é bem similar, ele pode ser por pessoa, para você saber aí a semana de tanto a tanto, quantas horas tal pessoa trabalhou. Tem alguns filtros aqui também, quantas horas você dedicou na semana naquele projeto, para aquele cliente. Aqui, ó, tempos em lote, projeto, foi de tanto a tanto. Você também pode alimentar manualmente. Aqui, eu prefiro usar o cronômetro, e o cronômetro mesmo me gera o tempo que eu me dediquei para cada cliente, para cada projeto. E esse eu achei super interessante, é a parte de agendamento de equipe. Você pode adicionar um agendamento para a Célia ou para o usuário teste, sabe? Com respeito a qual projeto. E você vem aqui o intervalo do agendamento, o dia, né? Quanto tempo que você vai precisar de reunião com aquela pessoa. Vamos aqui agendar então, usuário teste, o projeto Payment. Hoje mesmo, 45 minutos, que dá 6% da hora. E você pode colocar uma observação e fazer o agendamento. Você seleciona a tarefa, prestação de contas, outra coisa, e agenda a reunião. Então aqui tem, olha, eu até tinha feito um meu para mim aqui também hoje e fiz agora. Então hoje no domingo, amanhã na segunda, tá constando que você pode agendar. Você tem tal horário, a reunião com fulano, tal horário com cicrano. Dessa forma, olha, você pode ver até o dia, o horário, para que você use isso como um calendário de organização entre você e quantos mais colaboradores você tiver aqui embaixo. Você for acrescentando, você pode fazer uma reunião geral com todos. Tem várias formas aí que nós podemos estar usando para reuniões via web. Mas hoje o que nós vamos aprender é fazer uma fatura, certo? Então vamos voltar para cá. Nós já vimos praticamente toda a parte interna do sistema, que eu disse para vocês não é confuso, não é complicado, é bem tranquilo. Vamos voltar para o projeto e aqui dentro do projeto nós vamos abrir este novo projeto. Vamos em tarefa. Eu até deixei aqui uma prestação de contas minha com o usuário de teste. Eu vou iniciar o cronômetro desta tarefa e eu vou esperar somente 1 minuto e já vou encerrar essa tarefa, porque o que acontece? Você startou ali o seu cronômetro, né? Você pode, como eu falei, colocar aqui ou do lado esquerdo abaixo, né, no canto inferior da sua tela, o cronômetro aqui ou aqui direto mesmo, já tá rodando, contando. Você começa a executar a sua tarefa, faz o que você precisa, seja reunião, seja prestação de contas, seja inserir dados, seja lá o que você estiver fazendo, você vai concluir esse trabalho. Então eu já vou aqui interromper, pronto. Encerrei a tarefa, foi contabilizado somente 1 minuto, já aparece aqui tá por hora. Vou colocar aqui um custo fixo, valor estimado de 100. Aí você vem concluir o trabalho, tá tudo contabilizado lá dentro, foi previamente organizado qual o custo, se é por hora, se é valor fixo. Você vem para faturas e pega, você coloca aqui o item, né, a inscrição, a prestação de contas, o preço foi por unidade, eu não cobrei por hora, então a prestação de contas ficou em 100 reais, não teve desconto. Aqui você pode acrescentar alguma taxa que caso você venha ter previamente acordado com o seu cliente. No caso total 100, como eu já disse, isso aqui você formata da forma que você quiser. Obrigada por seu trabalho, obrigada por nos escolher, obrigada por trabalhar conosco. E aí você salva a fatura e você pode enviar a fatura, tá? Então eu vou enviar para este aqui, que eu já tinha separado aqui para ficar usando meus próprios e-mails testes para fazer as aulas. Inclui a fatura com PDF em anexo e acrescenta um comentário. E aí você escreve uma observação para o seu cliente: boa tarde, senhor, o trabalho já foi concluído com sucesso, em anexo sua fatura atenciosamente, e você envia a fatura. Automaticamente ela já mostra aqui. Pronto, como vocês viram, assim que você envia, já aparece aqui, ó, enviado. Muito simples. Feito isso, você enviou sua fatura, vamos dizer que o seu cliente já fez a transferência bancária ou pagou a fatura de acordo com a forma e a modalidade aí que vocês combinaram. Você recebeu o dinheiro, ou cheque, ou depósito, transferência, você vem aqui e coloca como paga. Tem certeza que deseja marcar a fatura como pago? Aí já aparece pago. Você vem aqui em pagamentos e a fatura já aparece paga também. Assim, simplesmente
Novamente você pode voltar para a fatura, marcar como arquivado. Por quê? Você teve o início, o meio e fim. Marca como arquivado. Simples assim, gente. É claro que tem muito mais coisas além disto, né? Que no dia a dia vocês vão descobrindo, no uso vocês vão descobrindo. Voltando para a tela inicial, aqui ele mostra o trabalho, o tempo que eu trabalhei em cada projeto. Aqui a parte financeira mostra que nós recebemos os R$100 que foi pago. No tempo faturável foram 4 minutos de 4 minutos, porque eu trabalhei o tempo todo. E o projeto, que era o projeto Alunos Payment, que é aquele projeto que eu coloquei na cor laranja. E esse sistema é tudo de bom para nós, para todo tipo de empreendedor. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que nós tenhamos conseguido fechar de uma forma entendível, né? Com início, meio e fim. E que vocês desfrutem bastante aí desse programa, porque a título de custo-benefício, se você pagar R$50, dá um pouco mais de R$50 por mês e você concentrar dentro de um aplicativo toda a sua gestão de tempo, trabalho, clientes, projetos, horas trabalhadas, horas para serem pagas para a equipe. O custo-benefício realmente é bem compensador. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Um forte abraço, que Deus abençoe muito vocês. Até mais!